Assim, a maioria da humanidade pensa que existem outras vidas e que a gente está num processo de reencarnação. A maioria em termos numéricos, se você junta toda a Ásia, basicamente pensa nisso. E já são mais do que todos os ocidentais. Digo isso porque a gente tem a ideia de que prevalece a ideia católica ou cristã, e não é verdade, não é a maioria. Mas, enfim, isso só para deixar um dadozinho extra. Nós não sabemos se existem outras vidas, eu não sei se existem outras vidas. Tá? Eu tive alguma que outra experiência de você sair do corpo quando está dormindo, olhar o corpo, o que demonstra que a consciência pode se desassociar da forma física. Agora, eu estava vivo, o corpo estava vivo, não sei se isso continua depois que o corpo morre, entendeu? Então, mesmo essa experiência, que poderia ser entendida como uma experiência de que é possível viver independentemente do corpo, mas o corpo não tinha morrido, então não serve exatamente dessa maneira. Pode ser um indício, mas não há certeza. A experiência subjetiva é de absoluta certeza, mas, enfim, não dá para provar cientificamente. Então, vamos supor assim, se existem outras vidas, e se a gente está numa longa caminhada, a utilidade disso me parece que fica evidente. Tá? Ou seja, a gente vai continuar tendo que lidar com a mente, seja nesse corpo, seja num próximo corpo, seja num outro corpo. Então, quanto antes a gente aprender, mais divertido fica. Então, se existe isso, haveria uma utilidade que me parece bastante clara. Agora, se ao morrer acaba tudo, qual é a utilidade disso tudo? A utilidade disso tudo é para vocês, para nós, pararmos de sofrer e começarmos a divertir-nos. Para a gente ser mais fácil na hora de perdoar e mais duro na hora de irritar-se ou de culpar ou de coisas desse tipo. A gente troca nosso estado de paz pelo conflito, pela ira, pelo medo, pela mágoa, com muita facilidade. Com muita facilidade. A gente está assim, sabe, assim, parecemos índios, sabe, assim, que vem os europeus e nos oferecem um pouquinho de vidro e a gente entrega nossos reinos. Claro que não foi bem assim, mas pegando didaticamente o estereótipo da coisa. Nós estamos na mesma. Se a gente nos oferece 3 ou 4 pensamentos que geram emoções terríveis, e a gente os aceita. Troca nossa paz por esses pensamentos, ao invés de manter um enfoque que faz prevalecer a calma, a paz. Assim, minha mulher, meu marido faz um comentário e eu fico furioso, furiosa. Pô, mas companheiro, pretendo ficar muito tempo. Por que eu troquei as coisas boas que eu estou vivendo, que eu sinto, por essa loucura toda? Por quê? Que negócio, que péssimo negócio eu faço, todos nós fazemos. Então, o benefício que eu vejo de dedicar alguns minutos por dia a fazer isso é que cada vez ficamos menos submetidos, submissos aos automatismos da mente, à maneira padronizada de pensar, nos tornamos mais criativos, perdoamos mais fácil, nos sentimos melhor, vivenciamos a vida, os problemas continuam, mas nós os vivenciamos de uma maneira menos estressante e como temos mais criatividade, temos mais chances de encontrar alguma saída boa conveniente. Tá? Então, assim, não sei se eu respondi o que você queria, se não me direcione de novo, mas eu vejo essas duas opções. Se existe vida depois da morte, a gente está numa longa caminhada, isso faz parte do nosso progresso em direção a ter mais controle, consciência e liberdade da mente. Se tudo acaba com a morte, até lá podemos viver muito melhor se a gente entender que os pensamentos geram as emoções, que a gente não tem por que ficar preso, amarrado a uma única perspectiva, e nós podemos até encontrar perspectivas para as coisas que estamos vivendo que nos permitam sentir-nos muito bem. Eu não sou o ego nem mesmo agora. Se eu compreender isso, eu resolvo o problema já. Esse é o primeiro ponto. Se vai ter outras vidas ou não vai ter outras vidas, o ego, uma vez que eu não sou o ego, que diferença faz? O que todos dizem é que a compreensão que nós obtemos de nós mesmos permanece. Tem um cara chamado Gurdjieff, que ele apresentava a coisa de uma maneira especialmente radical, e eu gosto disso. Ele dizia assim para as pessoas:
Vocês não têm alma. A alma se forma pouco a pouco, a cada momento de autoconsciência e de lucidez. A cada momento em que você, ao invés de reagir, você toma consciência e faz uma escolha voluntária, você desenvolve sua alma. Quando morrer, se você não tiver feito nada disso, você desaparece nas cinzas do universo. Agora, você pode ter formado uma alma se você se manteve consciente, lúcido, atento, controlando os impulsos. Evidentemente que ele encontrou uma maneira de falar a mesma coisa que era mais tocante, digamos assim, mais dramática. Mas eu pessoalmente achei muito interessante. Eu não acho que seja bem assim, mas não é que também esteja errado. É uma maneira de contar a coisa, porque de fato, o que diferencia o ser humano do animal? Que o ser humano tem autoconsciência, ele pode pensar a respeito do pensamento. O animal não pode, ou faz isso num tamanho assim, a gente faz num tamanho gigante. Tá? Agora, pensemos em termos de livre-arbítrio, uma outra maneira de responder a sua pergunta. Teoricamente nós temos livre-arbítrio, todo mundo diz isso. Mas teoricamente, porque na prática, se surge um pensamento de raiva e eu não consigo resistir, se surge um pensamento de medo e eu não consigo mudar, resistir, se surge uma vontade de estrangular alguém e eu não consigo dizer não, se surge um pensamento triste e eu não tenho como resistir, eu não tenho livre-arbítrio. Agora, se eu treino como estamos treinando, de não atender aos impulsos da mente, de não me identificar com os pensamentos, de tomar consciência de que eu sou diferente dos pensamentos, de mudar a perspectiva, o que é que eu estou fazendo? Estou treinando a minha independência, a minha liberdade. Eu estou ganhando livre-arbítrio. Não sei se a gente... Assim, o Gurdjieff falava que a gente vai formando uma alma. O que eu estou dizendo é que a gente vai formando livre-arbítrio. Vamos ampliando o espaço de nossa liberdade. São maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. Tá? Então, é assim, veja, se você não faz isso, o que você ganha? Nada. Você fica à mercê da mente, à mercê dos pensamentos. E a nossa mente, por ter sido criada nessa sociedade, tem os pensamentos que essa sociedade pensa, com todas as suas confusões, conflitos, desgraças, carências, insatisfações.